Moradores do bairro Planalto, em Belo Horizonte, fazem uma manifestação por causa da morte de um homem que era conhecido na região. Ele foi morto a tiros por um policial do Rio de Janeiro que estava a passeio aqui na capital. A repórter Regiane Moreira tem outras informações ao vivo. Boa tarde, Regiane. Bem-vinda ao Balanço Geral. Oi, Lair, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Essa manifestação teve uma pausa porque investigadores da Polícia Civil estão neste momento no local onde o crime aconteceu, coletando informações. Foi exatamente nesta calçada que a vítima, o senhor muito conhecido aqui na região, ele foi baleado com cerca de 6 tiros. O seu Cristóvão tinha 62 anos. Vamos entender um pouco mais dessa história. A Regiane, a investigadora, está conversando agora com os moradores aqui da região. Deixa eu interromper só um minutinho para entender. Boa tarde, qual que é o trabalho da polícia aqui hoje? Boa tarde, tudo bem? Assim que nós tivemos ciência do caso, nós nos deslocamos juntamente com a equipe para a gente conseguir coletar informações com a população. Afinal de contas, são eles quem conhecem, o seu Cristóvão, que é a vítima, morador em situação de rua. E nós estamos aqui para a coleta de câmeras de segurança, a fim de que a gente consiga chegar à verdade real dos fatos, do que aconteceu, e tentar explicar para a população, dar uma justificativa do porquê e como isso aconteceu. Então, assim, nesse momento a gente está nessa fase de coleta de imagens e informações para que a gente consiga dar andamento no processo. A gente tem informação de que esse policial civil, que é do Rio de Janeiro, estava aqui em Belo Horizonte a passeio, estava num restaurante bem aqui atrás e seguia para buscar o veículo dele quando ele teria sido ameaçado pelo seu Cristóvão. Como você disse, Regiane, uma pessoa que estava em situação de rua, mas teria ameaçado esse policial de morte. Esse policial pediu, então, de acordo com o boletim de ocorrência, se apresentou a ele como policial e mesmo assim as ameaças continuaram. Agora, a perícia que vai dizer, é também questão de quantos tiros, como ele faleceu, mas parece, pelo que o pessoal está dizendo aqui, que foram 6 tiros. Isso também assusta um pouco. Para a polícia, isso significa o quê? A gente não tem como afirmar isso, porque a gente não tem ainda essas respostas vindas da perícia. Então, assim, é muito precoce que a gente fale qualquer coisa aqui. Então, para nós, por enquanto, só apurar, não quer dizer nada, porque a gente não tem essa certeza. Sobre o seu Cristóvão, o que vocês já conseguiram levantar? Que ele parece que era morador de rua aqui há mais ou menos 2 anos, que era uma pessoa conhecida da região, que vez ou outra falava sozinho, enfim, nada muito profundo, Nós estamos chamando pessoas para serem ouvidas formalmente, para que a gente entenda um pouco melhor, porque aqui ainda está muito no calor do momento, Depois das manifestações, a gente entende. E, enfim. Tá certo. Muito obrigada, Regiane de quê? Silveira, obrigada, minha xará, pelas informações. Deixa eu conversar com as moradoras aqui. Elizabeth, conhecia seu Cristóvão há quanto tempo? Há uns 2 anos e meio, mais ou menos. Todo mundo aqui conhecia ele, Como é que era a rotina dele aqui no bairro? Muito tranquila, porque inclusive eu sou empresária aqui no bairro e moro aqui há 40 anos, mais ou menos. Super, hiper tranquilo. Uma pessoa que tinha sempre um sorriso para você, sempre com os 2 cachorrinhos do lado, tratando deles. E os pombos também, que chegava, ele alimentava. E sempre rindo e brincando, cumprimentando, banando a mão para todo mundo. Era muito tranquilo. O que a senhora acha que pode ter acontecido nessa noite? Inclusive foi ontem, quase meia-noite, quando tudo aconteceu. Foi no sábado, Foi no sábado. No sábado, nesse horário de quase meia-noite. E quando a gente passava a noite, ele estava sempre em algum cantinho desse aqui. Ele não saía do local, daqui até na lotérica. Era o pedacinho que ele ficava. E à noite ele estava sempre com as cobertinhas dele encostado ali. Ele costumava ameaçar as pessoas? Não. O que ele fazia às vezes era conversar alto, sozinho. Mas nunca ameaçou ninguém. Então pode ser que essa pessoa tenha assustado de ver ele conversando alto e não entender nem o que ele estava falando. Mas era a única coisa que ele fazia. Fora isso, era super tranquila, não pedia dinheiro para ninguém. Era uma pessoa querida aqui no bairro. Obrigada, viu? Pessoal, posso dizer que hoje o bairro está em luto, então?
Tá, porque ele era uma pessoa muito boa. Eu fico até emocionada, moça, porque hoje o ser humano tá muito ruim. O ser humano tá sem coração. Ele era uma pessoa que morava na rua, mas era um ser humano. Acho que não precisava de fazer isso com ele. A gente fica triste, igual eu trabalho ali, eu tenho meu carrinho de lanche, já tem 7 anos que eu tô ali. Ele ficava ali perto da gente, ficava conversando sozinho, mas com os cachorros, numa boa, tranquila ali. E aí acontece um trem desse. A hora que eu cheguei aqui hoje, assim, eu fiquei muito triste. Assim, meu dia tá meio... Você entende? Eu fico triste porque é um ser humano. E o ser humano tá muito sem coração e sem amor. Ele não era uma pessoa que apresentava ameaça para ninguém? Não, moça, não era não. Ele ficava ali, ó, junto com os cachorrinhos dele. Ele, às vezes, entrava no negócio de taxista, pegava uma água, bebia. E sentava ali e ficava na dele. Eu não mexia com ninguém. Com ninguém. Como a gente mostrou, né, Laíra, a polícia no local, coletando essas informações, tem até viaturas passando por aqui, viaturas do outro lado. Essas pessoas todas fizeram uma homenagem essa que aconteceu, inclusive, em frente à lotérica, aqui na mesma avenida onde ele costumava ficar muitas das vezes, né? Qual a lembrança que ele vai deixar para você? Sorriso. Era assim, né, o contato era diariamente. E a gente sempre que passava, cumprimentava, e ele sempre com aquele sorriso, alimentando os pombos. Ele falava que os pombos, assim, eram deles, sempre com os 2 cachorrinhos. E fica o sorriso dele. Inclusive, eu ouvi dizer que os 2 cachorrinhos dele hoje ficaram perambulando por aqui, a sensação de que estão procurando pelo dono. É verdade, sim. Desde que aconteceu, que inclusive foi nesse local aqui. E aí eles ficam na avenida procurando. Provavelmente eles estavam com o seu Cristóvão na hora. Porque eles não saíam de perto. Provavelmente. Deixa eu explicar detalhes a mais desse caso, Laí. Como aconteceu aqui o crime, de imediato, esse policial, né, que tem 26 anos, policial civil lotado no Rio de Janeiro, ele acionou a polícia militar, os militares vieram até o local, ele entregou a arma dele e em seguida foi levado para a delegacia, foi ouvido e liberado. E a delegacia de onde ele é lotado, lá no Rio, também foi informada de todos os fatos. Agora a perícia vai trazer mais detalhes para a gente, mas o fato de ele ter sido atingido, em média, eu até conversei com o investigador aqui para esclarecer se era isso mesmo, em média, 6 tiros, eu acredito que isso é uma informação que chocou vocês, 6 tiros em média. Chocou todo mundo do bairro aqui, e eu, pelo tempo que eu conheço ele, a única coisa que eu vi, só que de vez em quando ele conversava sozinho, né? A lembrança que eu vou ter dele é uma ótima lembrança, que me deu até um chaveirinho, entendeu? Preocupava comigo, meu pé. Perguntava se eu precisava de ajuda. Às vezes eu sentia umas tonteiras, né? Aí ele falava assim, respira fundo e solta. Mas era uma ótima pessoa. Pois é, temos um adolescente que também conhecia seu Cristóvão, está participando da manifestação. Sim, ele era um cara muito dócil, gente, muito mesmo. Nunca mexeu com ninguém. Às vezes ele bebia, sim, mas nunca foi de avançar de nada. Nunca mesmo. Tá triste hoje, obviamente, todo mundo aqui é uma tristeza profunda, né? Claro, claro. Agora, Laíra, eu ouvi dizer que tem testemunha dos fatos. Claro que a polícia, como disse aqui a investigadora, ela está já notificando essas pessoas a comparecerem à delegacia para explicar tudo. Por quê? Eu até estive em alguns comércios aqui da região que até tem câmeras de segurança. Aqui, por exemplo, tem uma câmera que poderia ter registrado os fatos, mas todos eles disseram que ou a câmera não estava funcionando ou a câmera não pegou o que aconteceu. Mas a polícia vai, claro, percorrer todos esses comércios aqui da região, porque alguma imagem pode ajudar a esclarecer tudo isso que aconteceu, e é o que todo mundo está esperando aqui, é um esclarecimento, porque trata-se de uma pessoa muito querida, um homem de 62 anos, que com certeza vai deixar muita saudade, viu, Laí? Obrigado, viu, Regiane, a todos que participaram. Tem aí o trabalho da investigadora Regiane, que estava lá no momento em que nós chegamos ao vivo com a Regiane Moreira. Precisa agora de um trabalho complexo, que vai ser feito de investigação para entender. A versão do policial é de que ele teria o atacado. E aí ele atirou 6 vezes, é isso? Então agora entender, porque os relatos das pessoas que moram na região e que conheciam o seu Cristóvão, esse que você está vendo na foto, são relatos de que ele era uma pessoa dócil, às vezes falava demais, especialmente quando bebia, mas nunca
de maneira agressiva, nunca agrediu ninguém, de acordo com o que a gente ouviu agora aí de depoimento desses moradores da região. Todos foram unânimes em dizer, era dócil, sempre oferecia ajuda. Enfim, agora vamos acompanhar de perto esse trabalho de investigação da Polícia Civil. A foto é desse senhor que você está vendo aí, do seu Cristóvão, que morreu no sábado à noite.